Banco Central, em sua última reunião, decidiu por basicamente unanimidade em manter a taxa de juros inalterada no Brasil. E isso levantou muitas críticas ao Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central, principalmente pelo atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, pelo fato de que ele quer por tudo que a taxa de juros abaixe. Só que nós temos que lembrar o outro lado da moeda. Os juros americanos não está com previsão de queda tão cedo. O governo está gastando mais do que arrecada, e isso vai gerar inflação. E outra coisa, a inflação está em uma trajetória de subir. Então, esses três fatores principais aqui, obviamente tem outros incluídos também, acaba que impede o Banco Central de fazer essa redução. Porém, o Lula parece que ele vedou seus olhos para os fatos aqui, e fica criticando o Roberto Campos Neto para poder reduzir os juros na marra, para poder piorar a crise que o Brasil está se enfiando. Vamos abrir aqui algumas matérias aqui para a gente poder destrinchar melhor esse problema. Lula reclama de decisão do Banco Central sobre taxa de juros. Uma pena que você manteve. O problema é que acontece o seguinte, o Lula, ele quer por tudo que o Roberto Campos Neto baixe a taxa de juros para poder aquecer a economia. Porque uma taxa de juros elevada, ela implica em uma redução do crescimento econômico. Porque você fazer, por exemplo, financiamento de um carro, de um imóvel, empréstimo, enfim, acaba ficando mais caro. Só que você simplesmente reduzindo a marra não faz nenhum sentido. E aí eu vejo algumas pessoas falando, mas a diferença dos juros americanos para a inflação é muito baixa. Mas você tem que lembrar que o Brasil, ele é um país de terceiro mundo que já em sua história já decretou moratória algumas vezes. Então o Brasil sim precisa dessa taxa de juros mais alta para poder deixar interessante para o investidor investir aqui. Se você tiver uma rentabilidade parecida com a americana, não faz nem sentido você aplicar dinheiro aqui no Brasil e nos Estados Unidos. E aí você perde completamente investimento aqui no Brasil, e você tem um câmbio disparando. Não é à toa que o dólar ele já está vindo numa trajetória de subida. Até porque nesse último mês, a coisa tem se demonstrado tanto quanto ruim para o governo. E o pior, a expectativa era de que agora em dezembro de 2024, a taxa de juros estaria em 9%. Essa era a expectativa, 9, 9,5%, mas não. A gente parou aqui, basicamente, em 10,25%, basicamente. E a expectativa é de que o corte de juros, o ciclo de corte de juros tenha acabado. Meu pai, deixa eu fechar isso aqui. Aí, ó, por unanimidade, o Copom mantém Selic em 2,5%, a segunda maior taxa real de juros do mundo. Eles colocam isso aqui como uma crítica aqui na Carta Capital, mas eles se esquecem do fato de que o Brasil, de novo, é um país terceiro mundo, que já decretou uma moratória já em sua história, é um país mais arriscado de se vestir ao contrário dos Estados Unidos, e que é sim preciso ter uma rentabilidade maior para poder fazer sentido para o investidor investir aqui. Até porque qual que é a lógica de eu investir no Brasil com a mesma rentabilidade se os Estados Unidos têm a mesma? Não faz nenhum sentido, como eu já expliquei. E aqui, ó, Selic a 10,5%, como a taxa de juros impacta no mercado imobiliário. Basicamente, o mercado imobiliário ele é muito dependente da taxa de juros. Porque a maioria da população brasileira acaba que faz o quê? Financia o imóvel. Então, vamos supor, a taxa de juros aqui é a 10,5%. O mercado imobiliário vai ficar desaquecido. Por quê? Porque vai estar muito caro o financiamento. Então, por que raios eu vou pagar tão caro assim no financiamento? Melhor eu não comprar imóvel. Então, é esse que é um dos maiores problemas aqui da taxa de juros altos aqui, ó. Aqui, ó, a 10,5, impacto para empresas e para os clientes. Isso aqui é um texto aqui da matéria. Diminuir é preciso, quer dizer que a redução da taxa de juros é peça-chave para o desenvolvimento saudável de todos os CNPJs brasileiros, não somente para aqueles ligados ao setor imobiliário. Afinal, quando a taxa de juros é menor, as pessoas conseguem maior acesso ao mercado de capitais e não dependem apenas do financiamento do FGTS, um ponto limitante para os negócios. Também esqueci de falar, a Selic mais alta, ela tira dinheiro do mercado financeiro, né, de renda variável,
e acaba arrastando para renda fixa. E aí você tem as consequências também de você ver o mercado de renda variável com um valor, uma atração menor. Só que, de novo, eles cometem o mesmo erro aqui, ó, diminuir é preciso, mas não no momento agora. Agora não é o momento de você querer reduzir isso aqui para poder desregular o câmbio e a economia brasileira, a inflação, enfim. Obviamente, se você reduzir agora, vai dar problema. Mas, de novo, se o Brasil tivesse em situação mais estável, obviamente o correto seria sim reduzir a taxa de juros, para poder estimular o crescimento econômico. E agora, o mercado agora estima fim do ciclo de corte de juros. É esperado isso, porque o governo Lula não dá sinais de que ele vai controlar os gastos. O déficit zero, que era previsto para ano que vem, já foi deixado de mão. Em 2025, que era esperado superávit 0,5% do PIB, agora é a meta déficit zero. Então, você está tendo essa prolongação da meta zero, enquanto o Brasil está imprimindo dinheiro para poder custear os gastos. E, obviamente, você vai ter problema com isso aí de inflação, porque você aumentando a base monetária, assim que você tem um aumento de produtos circulando naquela economia, você vai sim ter inflação, não tem jeito. E esse é um dos outros motivos também porque o Lula quer que tanto a taxa de juros caia. Porque aqui, ó, o orçamento do governo federal é previsto para 2023, né? Isso aqui, ó, juros e amortização da dívida, basicamente metade dos gastos do governo. E aí você tem aqui, ó, a amortização da dívida, basicamente os juros também, né? E aí você, tipo assim, tendo um juro maior, você tem que gastar mais dinheiro que isso aqui. Agora, com menos, não, você reduz um pouco isso aqui. Aí o Lula ele quer basicamente reduzir na marra a taxa de juros para poder pegar uma fatia disso aqui e gastar com os cupincha amigo dele. Enfim. Aí, de novo, o dólar 5,44. E aí quem paga essa palhaçada toda é eu, você, a sociedade brasileira como um todo, né? Enfim. Mas se você acha que o governo Lula tá dando certo, enfim, deixa aí nos comentários o que você acha. Eu, na minha opinião aqui agora, eu acho que não vai dar certo nada. Eu acho que o brasileiro acabou, nessa sanha de querer tirar Bolsonaro, acabou se entrando num buraco pior. E agora em 2026, a gente vai ter que eleger ou um indicado político de Bolsonaro, ou ele mesmo, enfim. Porque ficou provado que realmente o PT em si ele não tem uma condução de política econômica eficiente. É tudo na mão do Estado, tudo pelo Estado, enfim. Essa loucura. Deixar que o Estado vai prover o que você precisa. Lembra, não há nada que o Estado possa te dar que não tenha tirado de você antes. Enfim, é uma frase que eu gosto muito de falar. Ela é de um. Se não me engano, é de um britânico, esqueci o nome do cara agora. Mas é uma frase muito legal de se falar. Não há nada que o Estado possa te dar que ele não tenha tirado de você antes. Mas enfim, no mais, até. Valeu.